Oi, som. Todo mundo ouvindo bem? Boa noite, irmãos. Estamos aqui para iniciar mais uma mesa redonda, agora a respeito dos dons espirituais. Antes de começarmos, o Renan até na oração mencionou, eu também gostaria de reforçar, este é um momento para a nossa edificação. Então, eu acho muito importante, sempre temos respeito, claro, às opiniões diversas, né? É um assunto que a palavra de Deus deixa aberto para um certo nível de conversa e de discussão sobre o assunto. Então, vamos sempre nos lembrar disso. E para iniciar esse momento, vamos pedir para iniciarmos orando. Oremos. Senhor amado Pai, te agradeço por estarmos aqui nesta noite, ó Pai, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Saímos daqui mais instruídos, ó Pai, e também mais esperançosos pela Tua volta, ó Pai, onde teremos o conhecimento pleno do Senhor e continuaremos, ó Pai, a conhecer mais sobre Ti. Te peço que esta noite, ó Pai, seja um momento de edificação, de comunhão, ó Pai. Por isso que eu te peço, te oro em nome do Santo de Jesus. Amém. Pronto, só para apresentar os participantes dessa mesa redonda desta noite. Pastor Paulo Clesiano, Pastor Sandro e o Thales. Então, cada um vai falar um pouco sobre determinados assuntos. Vai ter um momento aberto para perguntas, que eu vou estar guiando. Enfim, vamos começar. O primeiro que vai iniciar falando será o Thales. Oi. Boa noite. Então, vou só fazer uma introdução do assunto, tá? Que vai nos nortear aqui essa noite. Gostaria de começar falando que nós adoramos e servimos a um Deus que é transcendente. Então, o nosso Deus é um ser completamente outro, está além de nós. É um Deus que, como vai dizer Paulo a Timóteo, é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que está além, aquém de nós. Seu campo de atuação está acima da criação. E aí você já pode começar a pensar na palavra sobrenatural, sobre a natureza, acima da natureza, extrapolando a sua própria criação. E o nosso Deus é Espírito. Como é dito lá em João capítulo 4, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, esse é o primeiro ponto que é básico para a gente começar a adentrar nesse assunto de dons espirituais. O nosso Deus é um Deus acima, transcendente, além. Mas o segundo ponto, e já vem coladinho com esse, é que o nosso Deus também é o quê? Se ele é transcendente, ele também é imanente. Nós servimos um Deus que é imanente. O Salmo 139, o salmista vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então, Deus, ele é um ser completamente outro, está além, mas também está aqui. Deus é um Deus presente, atua na sua criação, se faz presente na sua criação. Então, nós vimos que ele também é um Deus que atua sobrenatural, no sobrenatural, mas ele também atua na criação, atua no dia a dia, e ele decide revelar a si mesmo. Esse aspecto da revelação é muito importante, porque se Deus decidisse não se revelar, nós não teríamos como conhecê-lo. Mas Deus decide revelar a si mesmo, e aí ele revela o seu caráter, os seus atributos, seus planos e suas vontades, que é basicamente o que a gente vai ver aqui hoje. Os dons fazem parte de uma intervenção divina, a ação de Deus de revelar a si mesmo e de contribuir para o que hoje nós conhecemos, a nossa igreja, a igreja do Senhor espalhada em todo lugar. Então, esses dois pontos são básicos na introdução. Deus é um Deus, o quê? Imanente, transcendente, e um Deus imanente, na ordem que eu falei. O terceiro ponto é que, além de revelar a si mesmo, Deus decide que haja registros inspirados
de parte dessa revelação. Nem tudo que Deus revelou está acessível a nós no texto sagrado. Mas tudo que está acessível a nós aqui é inspirado e faz parte de sua revelação. Deu para entender a diferença? Nem tudo que Deus revela está na Escritura. Nem tudo que Ele revelou ao longo da história. Mas tudo que está no texto sagrado é inspirado por Deus e faz parte de sua revelação. Certo? Deus sempre confirmou essa sua palavra por meio de sinais sobrenaturais. E aí vamos comigo lá rapidinho, Deuteronômio capítulo 18, em que Moisés vai escrever sobre o profeta que fala da parte de Deus ou não, né? Deuteronômio 18, a partir do verso 20, diz assim: Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Essa é a pergunta que surgiria no meio da nação de Israel. Como é que eu vou saber diferenciar o profeta de Deus e o profeta, o charlatão, né? O falso profeta? A resposta está aqui, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, a gente consegue perceber já aqui em Deuteronômio, Deus autenticando a mensagem do profeta por meio de cumprimento. A mensagem que o profeta dá, ela é cumprida. Então você vê sinais, maravilhas, coisas sobrenaturais, porque Deus está autenticando ali a mensagem do seu profeta. Então Deus sempre confirma a sua palavra por meio de sinais sobrenaturais. Outro texto de Hebreus 2, nós não vamos para lá agora não, vamos deixar para aí depois, mas basicamente é exatamente isso que Deus vai dizer. Olha, os apóstolos também, apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles receberam confirmação do que falavam. A palavra deles se cumpria, eles sempre faziam sinais, maravilhas, os milagres seguiam eles, certo? E nós conseguimos observar picos de ações sobrenaturais ao longo da história bíblica. Eu separei pelo menos 3 picos aqui de ações sobrenaturais ao longo da narrativa bíblica. Quem dá os palpites? Vai lá, me ajuda. Primeiro pico de atuação. Moisés, muito bem. Moisés ali tem muitos milagres que o seguem, né? Segundo pico de intervenção divina, Elias e Eliseu, muito bem. E o terceiro pico, Jesus e os apóstolos, muito bem. E vocês podem perceber que nesses picos, Deus está sempre autenticando mensagens que Ele mesmo entrega. Então, esses 3 momentos da história foram momentos em que parte do cânon sagrado foi escrito. Né? Você tem o Antigo Testamento ali com Moisés, Elias e Eliseu, e o Novo Testamento, Jesus ali também dos apóstolos, certo? O meu quarto ponto, são só 5, tá? Deus continua revelando a si mesmo por meio da igreja e atuando efetivamente nela. Então, o nosso Deus não deixou o nosso Deus não ficou sem testemunho. Ele agora tem o testemunho da sua igreja, tem o testemunho do cânon sagrado e também da igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, Deus continua revelando a si mesmo agora por meio da Escritura e também por meio da igreja. E na igreja, quando eu digo a expressão igreja, eu quero que você entenda os dons que Deus entrega para que a igreja possa atuar e mostrar o nome dele em todas as nações. Textos que a gente pode ver isso, 2 textos de Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 2. Efésios 2:19 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, você vê aqui um fundamento já consolidado por meio dos apóstolos e profetas. Isso gera a conclusão do cânon que nós temos até hoje.
No entanto, né, o cânon ainda fechado, no entanto, Deus continua trabalhando na edificação da sua igreja. E isso também por meio dos dons. Eu estou falando essa palavra dons, já vou definir o que é que ela significa. E o outro texto de Efésios, capítulo 3, verso 10, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, as muitas formas da sabedoria de Deus são demonstradas através da igreja. E como é que Deus faz isso? Usando os dons. Os dons para a edificação da igreja e também para a glória do seu próprio nome. E isso resulta em glórias ao nosso Senhor, que é o dono da igreja. E o quinto e último ponto, definição do dom, de dons. A palavra dons vem do grego carisma, que pode significar dádiva, presente gratuito, dom gratuito, é um presente. E essa palavra expressa não somente algo que alguém recebe, mas também a bondade e a generosidade do doador. Deus é exaltado quando entrega dons a nós, porque nós reconhecemos cada vez mais a sua bondade e a sua generosidade. Então, nós vemos que o contexto em que essa palavra aparece, carisma, dons, sempre é relacionado com a capacidade dada por Deus para a edificação da igreja. E aí eu chego onde eu queria, que é a definição do Dr. Carson sobre dons. E ele vai basicamente resumir o que eu tentei falar aqui na minha introdução. Dons são capacitações soberanas concedidas pelo Espírito Santo aos cristãos, com o propósito de edificar a igreja e glorificar a Cristo. Vou ler mais uma vez. Dons são capacitações soberanas concedidas pelo Espírito Santo aos cristãos, com o propósito de edificar a igreja e glorificar a Cristo. Oi, boa noite, meus irmãos. É tu agora, é uma formal aí? Pronto, gente. Só antes de passar a palavra para o pastor Sandro, caso alguém tenha alguma pergunta sobre o que o Thales comentou, esse seria o momento. Claro, perguntas rápidas e tudo, até porque tem os outros participantes para fazerem seus comentários. E também para informar, acabei esquecendo de informar no começo da nossa mesa redonda, aqueles que estão acompanhando de casa, também podem deixar suas perguntas no chat, aí no YouTube, que a gente vai estar lendo e também vai estar respondendo essas perguntas aqui. Então, alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Pois é, no teu resumo você disse que os dons é uma capacitação soberana dada por Deus, né? Eu queria entender melhor essa frase, soberana, né? E tem a ver com a minha pergunta, né? Tipo assim, ou então uma pessoa que ela não nasceu com um dom, mas ela se esforçou e aprendeu a melhorar a sua oratória, e agora ela prega na igreja, né? Isso ainda é considerado um dom? Porque ela não nasceu com aquilo, ela melhorou com o decorrer do tempo, né? Porque a ideia de soberano é algo que é dado por Deus, assim, magicamente, entre aspas, né? Sobrenaturalmente, né? Não envolve esforço e tal. Eu acredito que a tua pergunta está ligada, talvez, à diferenciação de dom para talento, ou algo que alguém vai conseguir aprimorar ao longo do tempo, né? Eu acredito que Deus pode usar isso e Ele pode aprimorar na vida da pessoa. A gente olhando de fora não vai saber, né? Mas da parte de Deus pode ter uma intervenção ali, por isso que eu coloquei soberana, né? Ele vai ajudando, auxiliando a pessoa. Claro que envolve o esforço dela, mas Deus está atuando ali para que ela possa servir a igreja, certo? Seria basicamente por aí. Thales. Acerca dos dons, né? Aí, como você falou, fez uma introdução e falou que Deus concede soberanamente à igreja, né? Pensando no contexto de um não cristão, que não tem o Espírito Santo, Deus pode lhe dar dons ou talentos? Assim, qual a visão que vocês têm acerca disso? Pronto. Como os dons têm o propósito de edificar a igreja e glorificar a Cristo, eu acredito que
um ímpio, ele vai ter talentos, habilidades inatas ali que ele pode desenvolver também, mas dons não, certo? Pronto, gente. Por enquanto é só. No final, quando todos os participantes tiverem feito seus comentários, vai ter um momento aberto para perguntas, e aí vai ser um momento maior. Então, caso vocês não tenham conseguido perguntar agora, vocês podem ir anotando que vai ter um momento reservado para isso. Passo a palavra para o pastor Sandro, Ok, que vai estar falando sobre quais são os dons e como eles são organizados. ok. Então, boa noite mais uma vez. Antes só de entrar nesse ponto que o Samuel colocou, acho importante também dar uma breve introdução sobre o debate, né? O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é que esse debate entre continuismo, né, e cessacionismo, entre esse continuismo e o cessacionista, né, de forma mais prática aí, não é um debate de primeira ordem. O que eu quero dizer com isso é que não é um debate em relação à cristologia, à bibliologia. Então, pessoas que pensam diferente de um cessacionista, ele não deixa de ser um cristão genuíno e vice-versa, tá? Então, é muito importante falarmos isso porque às vezes isso gera muito controvérsias entre os irmãos e afastamento mesmo, né? Então, o próprio Schreiner, que é um dos autores que a gente utilizou muito aqui, que é através desse livro aqui, Dons Espirituais, ele é um cessacionista. Ele fala algo muito interessante no início do livro, queria ler aqui para vocês. Ele diz assim, ó: eu posso estar enganado em defender o cessacionismo. Não é uma questão simples de resolver. Caso fosse, não haveria cristãos fiéis com pontos de vista diferentes. Então, nós podemos ter pontos de vista diferentes. O que nós temos que fazer é caminhar nas Escrituras e sermos fiéis a ela, com a consciência tranquila diante dela. Então, o que tanto o continuista como o cessacionista faz é procurar, com esmero, entender o que a palavra de Deus diz e trazer isso para a comunidade. Então, é muito importante a gente começar partindo daí, tá? Compreendendo como é que nós podemos olhar para esse assunto com muita humildade, já que homens como Carson e John MacArthur, o próprio também, o Bruce e o próprio Parker pensam diferentes, são homens muito eruditos. Então, a gente tem que caminhar com muita humildade, colocando os pés no chão e procurando se esmerar para conhecer a palavra de Deus e aplicá-la corretamente. E aí, após pensarmos nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 4. Trazer aqui um breve resumo para vocês sobre como é que a gente pode resumir os tipos de dons. Então, Pedro aqui, ele faz um resumo para a gente. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 11. Amém? Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Se alguém fala, faça-o como alguém que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, ele resume aqui em categorias que existe o dons de fala e o dons de servir, de fazer, né? Coisas ali mais físicas. É claro que dentro desses dons, eles vão meio que se misturar. Então, a pessoa, por exemplo, que serve, que ajuda e auxilia alguém, ela também tem que falar para poder fazer isso? Vocês acham que o Fábio tem que falar aqui na igreja? Com certeza. De alguma forma, às vezes, esses dons se misturam. Alguém também que fala, ele também faz muitas coisas na prática ali para poder exercer o seu dom. Então, essa divisão ela não é perfeita, tá? Então, mas de alguma forma a gente consegue resumir, pelo menos qual a principal atuação dos dons dentro dessas duas categorias. Então, por exemplo, os dons de oratória, nós temos o apostolado, a profecia, o ensino, a exortação, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de linguagem. Muitos desses dons que nós podemos encontrar em Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, muitos desses dons, eles são repetidos por Paulo nessas listas, ou por outros apóstolos, que são os mesmos dons, mas com palavras diferentes. Um exemplo disso é o dom de servir, que Paulo fala em 1 Coríntios 12,
e o dom de ajudar, que ele fala em Romanos capítulo 12. Então, provavelmente é o mesmo dom, só que ele só utiliza palavras diferentes para poder se referir a esse dom. A outra categoria que Pedro estabelece aqui seria os dons de serviço, liderança, ajuda, misericórdia, contribuição, fé, cura, milagres. Então, são atuações onde as pessoas realizam coisas no serviço a Deus. Então, tudo isso, todos esses dons, que de alguma forma, caso alguém tenha alguma dúvida, né, durante nossa fala de hoje, a gente pode ir tirando dúvidas de vocês em relação a como é que esses dons atuavam, o que eles são. Mas todos esses dons, eles revelam algo muito mais importante. É interessante como Pedro finaliza aqui essa exortação aos irmãos. Aquele que fala, faça, ele diz aqui, né? Versículo 11, aquele que fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Então, é uma exortação em como ele deve utilizar aquele dom dele. E se alguém serve, façam com a força que Deus provê. E aí ele finaliza dizendo, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, os dons em intimidade não é a respeito da nossa capacidade. Não é sobre o pastor que pastoreia bem a igreja. Ou sobre o diácono que serve bem nas coisas temporais da igreja. Ou sobre o irmão que toca bem na igreja. Mas é sobre Deus agindo por meio daquela pessoa para edificar a sua igreja. É Deus sendo magnificado. Então, nós deveríamos olhar para os dons uns dos outros e glorificar a Deus. Exaltar a Deus. Em Corinto estava acontecendo o contrário. O que é que eles estavam tendo lá, enquanto estavam observando os dons uns dos outros? Quem é que lembra? Inveja, alguns estavam desejando os dons do outro, como uma forma de orgulho. Só que quando olhamos para as Escrituras, não é esse o objetivo dos dons, como o pastor vai definir logo mais. O grande ponto é vermos a sabedoria de Deus em atuação. Então o foco não é a capacidade dos cristãos, mas os papéis que eles devem exercer. Por isso que é muito importante você saber qual é o seu dom. Porque o Espírito Santo, como o Thales mencionou muito bem, o próprio Deus soberanamente define qual é o seu dom. Então, à medida que você se converte, que você se torna um salvo em Cristo, Deus já lhe dá um dom. Lembra que 1 Coríntios 12 fala justamente sobre isso, que o Espírito Santo concede esses dons segundo a vontade dele. Então, o ato de você se esforçar para compreender quais são os dons que existem e qual é o seu dom, é muito importante para que você exerça o seu papel na comunidade, para servir a Deus, visando a glória dele, tá bom? Então, basicamente seria essa a minha introdução. Amém. Sobre o que o pastor Sandro falou, alguém tem alguma pergunta? Welles. Oi, de novo. Eu fiquei um pouco na dúvida na primeira frase que tu falou, né? Que tanto o continuista como o cessacionista vão para o céu, né? Mas tem um trecho que me pegou muito por muito tempo, que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 31, né? Que ele fala assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, o contexto aqui é essa questão que tu falou, né? Que parece que tinha alguns que tinham inveja, aí ele vai falar, por acaso todo mundo tem o mesmo dom? Não, né? E tal. Aí ele fala, entretanto, no final, busquem os melhores dons. Então, eu tenho dúvida nesse texto, né? Tipo assim, o que seriam esses melhores dons? E também parece que aqui que é o português aqui é imperativo, né? Busquem, né? Então parece que tipo assim, aqueles que são sensacionista, quando eles não buscam esses melhores dons, eles estão pecando, né? E aqueles que são continuistas, como eles buscam isso, né? Eles entendem que os dons continuam, eles estão buscando esses melhores dons. Então, tipo assim, mesmo que o continuista esteja enganado, né? Meio que ele sai positivo, né? Tipo assim, eu só estou enganado. Mas se o sensacionista sair enganado, ele está pecando, né? E tal, quem não está buscando esses melhores dons. Ok. Primeiro aí você tem que partir do ponto, Edson. O pastor vai falar um pouco sobre os melhores dons, né? Está dentro da definição dele aqui. Mas para não pegar aqui a fala do pastor, vou responder esse ponto. Falou sobre se o cessacionista estaria errando. Mas é aí que está. Porque na compreensão bíblica, no caso eu me considero um cessacionista, né? Nós compreendemos que alguns dons cessaram. Então, de acordo com a interpretação bíblica, esses dons não estão mais em atuação.
Então, não haveria necessidade de buscar por algo em que não há mais atuação ou se cumprir o seu propósito. Como o Thales mencionou aqui, por exemplo, o dom de apostolado e o dom de profecia. Então, foram dons que serviram para o fundamento da igreja, e após ter posto o fundamento, não há mais necessidade de haver a continuidade desse dom. Então, por implicação, por uma questão de implicação teológica, esse dom cessou. Então, se esse dom cessa, não há mais necessidade de buscá-lo em si. Tá? Então, essa questão de buscar os melhores dons, até o Gruden comenta sobre isso, né? Ele é um continuista, ele fala um pouco sobre isso, eu achei interessante. Ele diz que a grande ideia de buscar os melhores dons lá, talvez seja uma questão comunitária, onde você tem que buscar os melhores dons visando a comunidade em si. Não é um desejo egoísta, onde você procura o melhor dom visando a si mesmo. Tanto que no início de 1 Coríntios 12 fala justamente sobre o dom servir para a edificação da igreja. Então, buscar o melhor dom é olhar para a sua comunidade local e perceber quais são as maiores necessidades da minha igreja. Como é que eu posso servir melhor a minha comunidade? Lá no contexto vai dizer que é profecia, né? O pastor vai mencionar um pouco mais sobre isso. Mas eu aplicaria para a nossa igreja dessa forma. É uma preocupação onde o próprio autor vai descrever em 1 Coríntios 3 sobre o amor que deve reger todas as coisas. Então, o que deve nos reger o nosso coração a respeito de como buscar um melhor dom, ou os dons, deve ser o amor visando a edificação da igreja local. Tá bom? Eu vou deixar sobre os melhores dons para o pastor explicar melhor. Sobre os dons aqui, alguma dúvida? Um pouco nessa pauta do que é continuismo e cessacionismo, acho que seria bom definir o que seria, né, porque tem irmãos que não podem não saber, né, o que são. Vai ter, viu, Raíssa? Vai definir logo, logo. Eu só queria trazer uma breve introdução bíblica dentro dos assuntos, e aí logo, logo vai ter uma definição melhor sobre isso, tá certo? Tá bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Amém. Pois vamos dar continuidade. Agora é a vez do pastor Clesiano, que vai estar falando como ocorre a distribuição dos dons na igreja e se existem níveis de importância. Ok, boa noite, queridos. Como ocorrem esses dons? Acho que aqui a gente vai voltar para a primeira pergunta do Ellison, né? Que era o fato de o Espírito Santo distribuir como ele lhe apraz, de forma soberana, como o Thales falou. Então, ele diz lá em 1 Coríntios 12, 11, assim, ó, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, não é que eu busco, né, esse dom. Eu quero muito esse dom aqui, eu vou me esforçar e tal. Não, é o Espírito que decide o dom que ele vai dar. Aí eu vou já explicar porque que lá tem procurar, né, uma ordem, procurar com zelo os melhores dons. Então, só a primeira parte. É o Espírito que distribui como lhe apraz, como ele quer. Então, não existe esse negócio de eu vou me esforçar para ter esse dom, né? Não, é o Espírito que dá, que capacita, né, de uma forma sobrenatural. O que pode acontecer, que a gente vê, é você aperfeiçoar o dom que há em ti, né? Então, você trabalhar naquilo ali, mas você já tem esse dom dado pelo Senhor. Então, não é algo que o homem vai lá e busca e consegue e tudo. Assim como o Aleph, acho que colocou também, o ímpio, né? Ele tem um talento, ele ensina muito bem, é um ótimo professor e tal. Isso é um dom, o dom do ensino? Não. A grande diferença é exatamente a atuação do Espírito. O cara pode até ensinar melhor do que eu, mas ele não vai edificar a igreja como eu quando ensino, porque é um dom dado pelo Espírito e ele está trabalhando naquilo dali. Senão, o que a gente faria? A gente contrataria os melhores professores, daria uma Bíblia para eles estudarem, e eles iam edificar muito melhor a igreja. Contrataria uma banda para tocar aqui de profissionais, inclusive algumas igrejas fazem isso, mesmo não sendo cristãos, e eles iam edificar melhor a igreja. Então você tem a atuação do Espírito quando ele está agindo no meio da comunidade, usando o próprio dom que ele deu de forma soberana, tá certo? E aí, quando ele fala procurar com zelo os melhores dons, aqui no imperativo não é uma boa tradução, certo? Na língua original, ela
ela tem a possibilidade de você colocar não uma ordem, mas uma afirmação. Entretanto, procuram com zelo os melhores dons. Essa seria a melhor tradução. Como é que eu sei disso? Basta você ler o contexto. Porque a crítica de Paulo é o quê? Que eles estão buscando um dom específico. Certo? Eles estão buscando. E aí Paulo ele vai fazer toda a defesa que não é assim que funciona, que não foi assim que ele distribuiu no corpo. E no final, ele diz, ele vai concluir, né? Entretanto, procuram com zelo os melhores dons, fazendo uma crítica a eles. Entendeu? Então não é uma ordem, ele está fazendo uma crítica à postura deles. Por isso ele diz, ou são todos profetas, são todos mestres, ou ele vem em várias perguntas retóricas, né? Ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. A resposta é o quê? Não, Paulo, não. Então ele vai encurralando o leitor, né? Vai encurralando. Todo mundo tem esse dom aqui, tem esse dom aqui, tem esse dom aqui. Mas, entretanto, vocês estão procurando o quê? Com zelo os melhores dons. Entendeu? Então é tipo, eu quero esse dom aqui. Eu vou procurar esse dom aqui, certo? Então não é uma ordem. Porque não vai ter nada a ver com o que Paulo está ensinando. É como se ele estivesse se contradizendo. Então, você lê o contexto com calma, você vai entender isso. Mas ele fala desses melhores dons, certo? Subentende-se que existem os melhores dons. E dentro do contexto aqui, lá no 14:1, ele vai falar assim, ó, segui o amor, e novamente o imperativo, ó, procurai com zelo os dons espirituais, ou usem com zelo os dons espirituais. Tudo indica que Paulo agora está preocupado com o que ele argumentou aqui no 12. E o que ele faz no 13, para as pessoas, então, eu não posso buscar esse dom aqui, então eu não vou mais nem usar meu dom, nem o que eu quero e nem o que eu tenho. E aí Paulo vai e diz, segui o amor, que é o que ele falou no capítulo 13, e usem, né, ficaram a melhor tradução aqui para tornar mais claro, usem com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que era o dom que todos iam entender. Mais na frente ele vai fazer uma comparação do dom de línguas com o dom de profetizar. Sempre ele coloca o de profetizar acima do dom de língua. O dom de língua se equipara com o dom de profetizar quando o dom de língua é interpretado ou traduzido. Certo? O dom de traduzir seria melhor, que é o hermeneu lá, né? Então, seria o dom de traduzir. Quando alguém fala em língua e é traduzido, então ele se equipara ao dom de profecia. E aí entende-se com a definição que o próprio pastor Sandro leu aí, eu acho que do Gruden, né? Que é o dom, a importância dele é medido enquanto ele abençoa mais pessoas. Mais pessoas vão ser edificadas com esse dom. Mais ou menos nesse sentido aí, seria o melhor dom, tá? Fazendo um paralelo aqui entre profecia e língua. Amém. Pronto, gente. Agora é um momento onde é aberto para vocês fazerem perguntas livremente sobre o tema. E podemos iniciar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Letícia. Oi. Deixa eu só fazer logo a definição que a Raine ponderou. Então, o que seria um continuista, né? Um continuista, ele acredita que os dons, todos os dons que estão aqui, eles continuam até hoje. Então, a própria palavra sugere isso, né? Então, eles continuam até hoje. Então, quando você olha lá, lê o Novo Testamento e você vê os dons atuando e tal, eles acreditam que continuam até hoje. E o que é o cessacionista? O cessacionista acredita que alguns dons, não todos, tá? Alguns dons, eles cessaram. Então, a palavra cessacionista é disso, cessaram. Então, alguns dons cessaram. Os dons de sinais, que a gente chama, tá certo? Isso não quer dizer que o cessacionista não acredite que Deus não faça milagres. Então, tem uma falácia aí no debate, né? O cessacionista não acredita que Deus possa curar. Isso não é verdade.
Então, todo cessacionista ainda acredita que Deus cura, Deus faz milagres, enfim. Mas só que Deus não dotou mais alguém com esse dom de cura como está lá no Novo Testamento. Essa é a ideia. Só para vocês definir bem aí. É isso. Eu queria saber se existe uma diferença entre dom e vocação e qual seria. Como eu comentei, seria a ideia do talento, do dom, e eu acho que estou falando vocação, tu deve estar pensando em algo relacionado ao que você vai fazer na sua vida, né? Talvez ligado ao trabalho. Por algo do exemplo, tipo. né, eu ensino. Eu sou vocacionada a ensinar, eu tenho o dom de ensinar. Tipo, existe uma diferença? Pronto. Como eu comentei, eu acredito que os dons, eles têm um aspecto mais eclesiástico, né? Ligado à igreja e a como ela funciona, para edificação e tudo mais. Agora, no aspecto mais geral, no aspecto amplo, eu acredito que Deus vocaciona pessoas também para determinadas áreas. Então, a gente costuma pensar que Deus só vocaciona o missionário, né, pastor, algo do tipo. Eu acredito que Deus vocaciona pessoas para as mais diversas áreas. Por isso que, às vezes, você encontra um bom profissional, né, na área, porque ele é vocacionado para isso, e às vezes você encontra um mau profissional que só está ali por conta do dinheiro mesmo, ou, enfim, do status. Seria basicamente por aí. Certo? Mais alguém quer perguntar? Gabriel. Dentro do calvinismo, né, a gente tem os 5 pontos e a questão de não acreditar em dons está entre eles, certo? Não, os 5 pontos, enfim, continuando nesse aspecto. Qual seria a visão calvinista dos dons espirituais? Uma definição geral sobre isso. Em relação a isso, os reformadores, eles, em grande parte deles, né, até onde eu me lembro todos, seguem a visão cessacionista, certo? O que nós temos hoje, num debate mais acalorado nos nossos dias, né, pensando aqui na contemporaneidade, né, é que não se resume mais um reformado, dentro dessa categoria de calvinista, né, como um cessacionista. Então, dá um exemplos práticos aqui, né, o próprio Carson, ele é um calvinista. John Piper, ele é um calvinista. Mas ele é um continuista em relação a dons, certo? Então, durante o período dos reformadores, a maioria, até onde eu lembro, todos. Não sei se... Assim, até onde eu lembro, nunca li a história de todos, né? Mas até onde eu lembro, todos segue essa perspectiva. Sim, Lutero e Calvino, no caso, né? Eram cessacionistas, os mais conhecidos eram cessacionistas, né? Tanto que o Schreiner comenta no final, as últimas páginas, né? Ele fala que é muito importante a gente não desconsiderar a visão da história da igreja. Então, os reformadores, por muitos anos, têm ensinado a respeito, não que eles são inerrantes ou são perfeitos, não é isso, mas eles perceberam, dentro do estudo interpretativo, né, e dentro da prática eclesiástica deles, que esses dons cessaram, né? Então, acho que é mais um estudo da teologia histórica que vai nos ajudar também a seguir o caminho do cessacionismo, tá bom? E levando em consideração a questão dos Peraí, dons... Gabriel, Desculpa. Só uma questão de como você entende a palavra reformado. Eu acho que até a Gabi me perguntou uma vez, não sei se foi a Gabi, se ela poderia dizer que era reformado, né? Foi tu, Gabi, não sei se a gente teve essa conversa. Só um cuidado. Reformado, historicamente, ficou parecendo, né, as pessoas que iam contra a Igreja Católica e abraçavam o protestantismo. Só que, atualmente, quando você fala a palavra reformado, ela tem outra conotação. Os reformados, eles têm um aspecto de acreditarem no aliancismo, a maioria, tá? A grande maioria, acreditarem que a Igreja substitui Israel. E também eles vão ter uma diferença no aspecto escatológico. A maioria dos reformados, eu diria, claro, vai ter sempre uma exceção, a maioria dos reformados são amilenistas.
eles acreditam que o reino milenar ele tem aspecto espiritual, não são 1000 anos literais, Jesus já está reinando, Satanás já está preso. Então, se alguém perguntar para você, então, você é um reformado? Você, calma, eu sou um protestante, né, que veio do movimento de reforma protestante, mas no aspecto reformado da coisa, não, nós não somos presbiterianos, né? Então, das 10 doutrinas lá da sistemática, nós discordamos com eles basicamente nessas duas. Eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e escatologia, doutrina dos últimos tempos. Só para diferenciar os termos reformado historicamente para reformado como a gente entende nos dias atuais. Tá? Achei esqueci da pergunta, mas era sobre pastoral, dom, enfim, sim, a diferença de dons e talentos ainda, certo? Temos um pastor, enfim, alguém que está pregando lá em cima. A pessoa ela pode ter o talento, né, da uma boa oratória, né, pode ensinar muito bem, mas ela pode não ter o dom da pregação, o dom, enfim, pastoreio, enfim. A pergunta dele é em relação se alguém que está pregando, ele pode estar pregando, mas ao mesmo tempo não ter o dom? É só um talento dele, isso não ser um dom. Seria uma questão de talento oratório e tal. Pode. Inclusive tem ótimos livros escritos por teólogos não cristãos. Então ele pode, se você pegar sei lá, um texto e tal, e mandar o cara ensinar e tudo, até um incrédulo ele pode fazer isso muito bem. Entendeu? Agora, como é que isso vai ser aplicado no coração do crente? Como é que isso vai edificar a igreja? Aí é que está o ponto, que é a ação do Espírito aí, entendeu? Então ele tem um talento ali, ou a vocação, né, como a Letícia colocou, que a gente chama isso de graça comum, que Deus dispensa a todos os homens, mas ele não tem um dom, entendeu? Sim, como vocês, por exemplo, na classe de vocacionados, conseguem perceber isso em uma pessoa? Como consegue perceber o dom do pastoreio? Dom, ou então só o talento, o ensino, o dom, enfim. Se só vocês conseguem direcionar e perceber isso. É porque o dom do pastoreio envolve muito mais do que ensinar, né? Sim, sim. Então você vai percebendo todas essas características. Às vezes é um irmão que tem o dom de ensino, ensina muito bem, mas ele não consegue lidar muito bem no cuidado de ovelhas e tal, enfim. Seria isso. O Aleph tinha levantado a mão. Pode falar. A respeito dessas duas visões, né? Qual a visão que a liderança da igreja adota? Visão de quê? Continuista cessacionista, né? Essa não deveria ser feita uma pergunta numa igreja batista, né? Mas infelizmente, não é uma crítica ao Aleph, tá? É porque uma pergunta que parece óbvia, mas como a gente tem jovens que estão chegando de outras igrejas, então acho que é importante a gente deixar claro. Então, assim, infelizmente, devido a esse pluralismo teológico, né, que a internet trouxe, então hoje o negócio ficou meio bagunçado. Então você vai ter pastor batista continuista e tudo mais. Eu gosto sempre de dizer que nós somos batista à moda antiga, certo? Então, nós somos uma igreja dispensacionalista, né? Somos confessionais. Não é assim a gente é uma igreja batista, mas não sei nem o que a gente é lá, o que a gente crê. Então, nós não abraçamos a doutrina aliancista, como já foi falado aqui, que acredita que a igreja substituiu Israel e tudo. Nós somos cessacionistas, inclusive a liderança, para fazer parte da liderança, tem que ser cessacionista. Então, nós acreditamos assim. E por que nós temos essa postura, né, como igreja? E vocês aceitam um membro que não seja cessacionista, seja continuista? Sim, desde que ele respeite a posição da igreja. Então, se você é membro da igreja e começa a falar em línguas aqui, você vai ser admoestado, tá certo? Sem sombra de dúvida. Se você começar a tentar disseminar isso dentro da igreja, fazer grupinho de oração, vocês vão ser disciplinados. Entendeu? Pastor,
quer dizer que eu não posso e tal. Não, não pode. A igreja já foi muito dividida, certo? Ela não precisa ser mais dividida. Então, hoje, se você sente saudade do seu pentecostalismo, das práticas pentecostais, o que você faz? Em paz, você comunica à liderança, pede a sua mudança para uma igreja pentecostal. E aí nós vamos continuar convivendo como irmãos, você vem aqui e tal. Se você quiser me convidar para ir pregar lá na sua igreja, né, eu vou, sem nenhum problema. Mas nós não aceitamos isso na igreja. Muitas igrejas batistas, há uns 15, 20 anos atrás, elas se dividiram assustadoramente com o movimento pentecostal. Ele foi adentrando na igreja, aí começava em rodas de oração e tudo, a igreja é muito fria, e foi dividindo um bocado de igreja, e muitas delas hoje estão lá com os prédios fechados, porque uma divisão ela é muito desgastante e causa todo um prejuízo na igreja. Então, quando você vem para cá, você sabe que aqui é uma igreja batista. Então, não espere que aqui as pessoas vão falar em línguas, vai ter culto de cura, culto da libertação. Não vai ter nada disso. Quando eu comecei o ministério aqui, teve um jovem chamado Vitor, não o nosso Vitinho. O Vitor, ele me ajudou muito, ele tocava muito bem no louvor e deu aquela ajudada no louvor. E ele era pentecostal. E aí eu disse para ele, Vitor, no dia que tu sentir saudade, é só tu avisar, mano. Só tu avisar e não vai ter problema nenhum. E aí ele sentiu saudade. Eu fiquei muito triste porque ele era tipo um braço direito que ajudava muito, né? Mas aí ele sentiu saudade e ele conversou comigo e foi desligado da membresia. E até hoje a gente é amigo, conversa e tal, assim, pelas redes sociais, sem problema nenhum. Então, seja honesto. Aconteceu no passado recente que muitos jovens saíram do pentecostalismo, abraçando o reformodinha, estudaram nos seminários confessionais, como Sibima, ou mesmo Spurgeon, se tornaram pastores, ganharam o respeito da comunidade batista, e depois fizeram o quê? Ei, eu sou continuista. Ei, eu acredito agora nos dons de línguas e tal, e tal, e tal, e tal. Enfim, isso não é nada justo. Então, como é que você... Imagina aí, você está numa igreja que é batista, aí agora a igreja gosta de você gosta da igreja, estão crescendo ali, você é um bom pregador, e você diz, ei, pessoal, agora eu sou pentecostal. Aí o que faz, né, numa situação dessa? O próprio pastor. Então, isso não é justo, tá? Você chegar lá, e aí agora você começar a querer mudar a igreja, que historicamente já caminha assim. Tendo em vista que existem outras igrejas, tipo você se tornou agora um aliancista, você acredita que deve batizar a criança, que a igreja substitui Israel. O que você faz? Você procura uma igreja presbiteriana. Não, pastor, eu tenho outras convicções agora, não vou poder ficar aqui e pronto. E assim a gente consegue caminhar em paz e não causa prejuízo à igreja. Respondi? A gente tem uma pergunta aqui no YouTube que diz assim: existe diferença dentro do continuismo ou todo continuista é pentecostal? Sim, existe diferença. É como se fosse um espectro. Tenta imaginar aí, né? Nas pontas, nós temos o cessacionista ferrenho, digamos assim. Na outra ponta, o continuista ferrenho. Indo mais para o meio, temos cessacionistas moderados, continuistas moderados. E, nos últimos dias, né, o Iago Martins lançou a perspectiva dele, que seria talvez no meio do caminho, o desvanescentismo concêntrico, né? Não sei quem já conseguiu ver o que ele comenta sobre. Então, existem espectros de continuismo e de cessacionismo. Eu estava até vendo uma definição de uma igreja bíblica batista, que a definição da declaração de fé dela é basicamente assim: eles são cessacionistas, mas eles acreditam na cessação da normalidade dos dons, de alguns dons, né? Então, eles abrem margem para
que ainda assim, vez por outra, né, talvez de forma anormal ou pontual na história, ainda surjam alguns desses tipos de dons miraculosos, ou enfim. Então, existe sim esse espectro e que algumas pessoas podem pensar diferente, mesmo dentro do mesmo movimento, continuista ou cessacionista, certo? Essa definição é muito boa e pensando principalmente em termos missiológicos. Então, há muitos relatos em lugares onde não se tem o cânon, né, não tem a Bíblia, que existem essas ações sobrenaturais, né? E aí eu vejo isso, que às vezes, como não tem a Bíblia para aquele povo, Deus ele vai agir de maneira sobrenatural. E tem assim vários relatos, né, em relação a isso. E eu também fico pensando, né? Quando vier a plenitude dos tempos para Cristo voltar, será que a gente também não vai ter um avivamento nesse sentido? Tipo, será que sinais também, né, pensando assim? O que vocês acham sobre isso? Deixa eu só... Eu quero só comentar a primeira parte que a Raine falou sobre a questão de missões, né? O Daniel Wallace, né, ele acredita que quando o evangelho chega num local lá, então, como a palavra lá nunca chegou ainda, e aí você vai ter vários dons ali miraculosos para que seja atestado ali o que está sendo ensinado. Nós acreditamos, os cessacionistas acreditam que Deus ele faz milagres, tá? Então, existem relatos do dom de língua, o dom de língua, não o Chupabala House, né, mas o dom de língua de idiomas, obrigado. Língua estática, desculpa aí língua estática, tá? Então é possível. Tem relatos, você está pregando aqui e um japonês escutou, entendeu tudo e se converteu, certo? Tem um filme, As Marcas da Zebra, que o cara ele ressuscita uma criança lá. Então Deus faz esse tipo de milagre, Deus faz. O ponto é, ele que ressuscitou lá, isso é contínuo agora, ele tem esse dom, como era no primeiro século. Ele orou lá e a pessoa foi curado, né? Então ele tem esse dom, ele vai curar toda a comunidade e a vizinhança todinha que vai vir para ele curar, como aconteceu no primeiro século? Não, entendeu? Então Deus vai curar, Deus ressuscita, tem a questão do dom de língua lá também, Deus vai fazer tudo isso. E ele ainda o faz hoje. O ponto é, não tem alguém com esse dom. Entendeu? Então, quando você vai analisar isso, você não vai ver alguém com esse dom nos moldes do Novo Testamento. Então, você não consegue ver isso. Você vai ter um relato aqui e acolá de alguém que orou lá e curou, mas as pessoas têm um dom de curar, como acontecia no Novo Testamento. A pessoa ressuscitou lá, mas agora ela sai ressuscitando todo mundo ali. Não, está entendendo? Então, esse seria o ponto. Só respondendo um ponto que a Raine perguntou, né? Se quando Jesus voltar, se vai haver um sinal, seria isso, Raine? Um reavivamento. Sim, entendi. Lembra de 1 Coríntios 13, versículo 10, fala que quando vier o que é perfeito, essas coisas que são imperfeitas, elas irão passar, né? Então o dom ele vai encontrar-se ali a sua perfeição, porque a gente vai ver a Cristo plenamente. Antes da vida, não na... Antes dele vir, pronto. Na grande tribulação vai haver muito desses milagres, né, sinais, vai haver muitos lá. Então tem outros momentos bíblicos que acontece isso. Não entendi direito a pergunta, mas compreendi agora, certo? Então vai haver sim, alguns momentos históricos em que isso irão acontecer, certo? Pastor, a minha pergunta é que eu estava estudando e lendo sobre essa questão do continuismo esses dias. Eu entendo que eles defenderem que todos os dons continuam,
eles vão defender também que as profecias continuam. E isso pode até mesmo colocar em xeque as escrituras, o cânon sagrado. Porque vai dizer que Deus pode revelar coisas novas, então pode falar coisas novas e pôr em xeque a Bíblia. E eu queria saber como vocês veem isso e como vocês orientariam uma pessoa que está defendendo que todos os dons continuem, inclusive de revelação. Comentar um pouco, depois os irmãos podem falar. Sobre isso, Jales, realmente é uma implicação. Não que os carismáticos, como Gruden, Carson, dizem isso, né? Porque eles fazem uma diferençazinha básica. O que é que eles dizem? A profecia, ou o profeta do Antigo Testamento, ele é equiparado ao apóstolo. Ele não é equiparado aos profetas do Novo Testamento. Então, eles fazem essa diferença, tá? Entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Então, partindo daí, eles vão dizer que os profetas do Novo Testamento, eles vão receber uma mensagem, correta de Deus, mas quando eles vão falar essa mensagem, podem conter erros, certo? E aí a gente encontra muitos problemas em cima disso. Porque, primeiro, lá em Efésios 2:20, o autor não faz diferenciação entre apóstolos e profetas. O Gruden até usa uma explicação lá do grego que não se sustenta, e depois a gente pode até ver isso caso alguém tenha dúvida nessa área, mas lá faz diferenciação entre apóstolos e profetas e diz que eles são fundamentos da igreja. Então, eu acredito que sim, caminharia para esse problema teológico, onde de alguma forma os irmãos estariam, aqueles que são profetas, né, estariam trazendo novas revelações, sendo que o cano, de acordo com Efésios 2:20, sendo a implicação dali, o cano seria a conclusão final daquilo que Deus queria comunicar para a sua igreja, certo? Então, eu creio que isso é uma implicação que pode desaguar, apesar deles não acreditarem nisso, fazer essa diferenciação entre os profetas do Novo e os profetas do Antigo, mas pode gerar esse problema, sim, dentro da comunidade. É tanto, Jales, que quando nós vamos ver, eu já fiz parte de igrejas pentecostais, já vi isso acontecendo na prática, eles utilizam expressões como se fosse o próprio Deus falando. Assim diz o Senhor, né? Os carismáticos dizem que é errado você usar essas expressões, mas na prática a igreja ela recebe como se fosse algo vindo diretamente de Deus, né? Não percebe como se tivesse algo de errado ou não. Então isso pode gerar muitos problemas práticos para dentro da igreja local, tá? Então seria mais ou menos isso. Esse é um grande problema do continuismo. Eu vi um cara falando que o nome não devia ser continuismo, devia ser novicionismo, que é um novo estilo de dom. Então, todos esses dons de sinais, ou o do apóstolo e tal, né, que requer sinais, eles vão ter que ter uma explicação. Então, o dom de apóstolo continua hoje. Se é continuismo, continua, né? Mas não é bem como o apóstolo de Jesus e tal, e tal, e tal, e tal. O dom de profecia continua hoje? Continua, mas o profeta não lança mais o fundamento e tal. O dom de cura continua hoje? Continua, mas o Gordon Fee, né, que é um autor incrível e um erudito, que é pentecostal, ele diz, lá é curas. Então é porque não é um dom permanente como era lá, mas é um dom que vem, e aí você cura e depois ele sai. Então vai ter sempre que ter o Iago, né? Ele vai colocar como? Os dons continuam, mas estão desvanecendo. O Daniel Wallace continua, mas só em locais que o evangelho não chegou. Então sempre tem que ter uma explicação. Então não seria um continuismo, né? Porque quando você lê Atos, e você vai ver assim, aí você diz, não, isso aqui nunca mais se viu na história. Então a defesa de Calvino, de Lutero, é essa. Eles olhavam assim, não, isso aqui não existe e tal. Então você não consegue mais ver, alcançou um propósito. Então não tem como você ver isso. Em qual igreja de um continuista erudito, sério, ele está lá pregando, se levanta um profeta, ele senta e dá o microfone para o profeta pregar. Onde é que isso vai acontecer? Não acontece. Mas é como Paulo estabeleceu em 1 Coríntios 14. O culto acontecia assim. Então eu dei a minha profecia, agora o Elcio vai dar a profecia dele,
Um falava em língua, o outro interpretava, e aí o outro tinha que se calar. Isso não acontece assim, certo? Na prática. E no primeiro século acontecia dessa forma. E Paulo estabelece a forma como deveria acontecer. Se você abre o leque para dizer, os dons continuaram, beleza, então existe apóstolo hoje. Então tem apóstolo hoje. Se tem apóstolo hoje, como nos moldes do Novo Testamento, não apóstolo com a palavra lá de enviado, né? Que alguns vão tentar argumentar, mas tem apóstolo como o apóstolo Paulo, que lançou os fundamentos, que Deus deu à igreja para edificar a igreja, lançando os fundamentos. Então, ele tem autoridade apostólica. E o que ele diz, o que ele vai escrever, pode ter peso escriturístico do cânon, tá certo? E aí fica difícil. Aí revelação, Deus me revelou aqui agora, e por aí vai, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Nós acreditamos na doutrina do cânon fechado. Então, não acreditamos em novas revelações, nem num cânon aberto como os próprios muçulmanos vão acreditar, né? E, só complementando também a questão do profeta, como o pastor comentou, né? Tem profeta, mas muda a atuação. Alguns vão defender que o profeta dos dias atuais seria o pregador. O pregador, ele fala de Deus, da parte de Deus para o povo de Deus. Então, é porque às vezes a gente tem na nossa cabeça que profeta é só alguém que traz algo do futuro, né? Alguma revelação, algo do futuro. Mas lembre que os profetas do Antigo Testamento, eles também falavam de coisas que o povo já sabia. Só como um arauto de Deus para relembrar essas coisas. Então, alguns vão defender isso, tá? Que, mais uma vez, não é a posição da nossa igreja, né? Acreditamos que não existem apóstolos ou profetas nos dias atuais. Só eu lembrei de um ponto importante. Dentro do continuismo, Gruden, por exemplo, acredita que o dom de apostolado não continua mais. De apostolado e profeta lá no sentido de alguém que trazia uma autoridade do Antigo Testamento. Então, entre eles mesmos, eles entendem, de acordo com as Escrituras, que existem dons que era necessário que eles cessassem, porque cumpriu-se o propósito. Estão entendendo? Então, é notório, ao longo da leitura das Escrituras... Nesse sentido ele é um cessacionista. Então, percebam que o ponto é justamente esse. A gente vai lendo as Escrituras e percebendo como é que esses dons eles estão em atuação hoje. Qual era o objetivo deles? Então, quando a gente olha para esses momentos, que talvez alguém já deve ter alguma experiência ou algo do tipo, são momentos específicos. Como já foi mencionado aqui, a gente não tem uma descrença de que Deus não possa atuar, falar ou agir de alguma forma, tá? A gente não tem esse tipo de descrença. Deus é onipotente, Ele age como Ele quiser. Mas nós não vemos esse dom de forma constante, eu acho que essa seria a palavra, na vida dessas pessoas que dizem que tem um dom, certo? Deus age como quer? Age como quer. Da forma como Ele quer? Da forma como Ele quer. Mas se alguém tem aquele dom vai ser visto de forma constante na vida dele. Por exemplo, como é que a igreja vai reconhecer que eu tenho um dom do ministério pastoral? É só em alguns momentos específicos que eu vou demonstrar ser pastor e em outros momentos não? Então isso é estranho. Então todos os cessacionistas até trazem esse ponto para a gente poder observar. Porque essas pessoas que dizem que têm esses dons, de acordo lá com Atos, 1 Coríntios capítulo 12, nós não vemos esses dons de forma constante na vida delas. Que é um problema. Porque percebam que o ônus da prova está para eles. Porque as Escrituras é claro em dizer como é que é esse dom. E se a gente olha para a atuação de como esse dom está agindo na vida deles, a gente não vê conforme está no Novo Testamento, eles vão ter que provar o porquê que não está de acordo com o Novo Testamento. Que é o que a gente percebe que não é. Está entendendo? Dom de línguas, por exemplo, Paulo vai estabelecer a regra, 2 ou 3. Quando a gente vai nessas igrejas, o que é que tem lá? Uma bagunça, não tem ordem. Tem que ter um intérprete. Não é uma língua estática. E também não é uma língua estática, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. E só estou mostrando para vocês que esses dons que os continuistas dizem que continuam na vida deles, quando a gente vai observar na prática, eles não são praticados conforme o Novo Testamento, conforme os textos estão ensinando. Tá bom? Eu acho que o Renan tinha levantado a mão. O Renan. Pastor, eu tenho
uma dúvida sobre uma passagem lá de 1 Coríntios 13, que diz assim, ó, o amor, Paulo está falando sobre o amor aqui. Ele diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então ele diz que essas três coisas, em algum momento, elas vão passar. Isso aqui é uma afirmação muito clara. Aí depois ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí no versículo 10, ele usa uma conjunção de tempo. Ele diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele, quando eu era menino, falava... Aí aqui ele depois diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Quando ele diz no versículo 10 que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ele está dando uma data de validade para quando esses dons que ele acabou de falar, que são em parte, vão expirar. E o que é esse perfeito? Muitos comentaristas dizem que esse perfeito é a vinda de Cristo. Logo, por uma questão lógica, só haveria essa cessação, esse desaparecimento, quando houvesse a vinda de Cristo, ou não. Porque, logicamente, o texto está dizendo isso. Quando, porém, vier o que é perfeito. Ora, se eu considero que o que é perfeito aqui é a vinda de Cristo, então só será aniquilado aquilo que é em parte quando Cristo vier. Cristo não veio, então os dons permanecem até lá. Se eu seguir essa linha, porque o texto... E outra, em todas as versões está assim. Todas as versões. NVT, NVI, A21, NTLH, todas vão ter essa estrutura aqui sintática. Todas. Ok, e um ponto importante, Renan, é... Esse texto, ele não exige que todos os dons durem até a volta de Cristo. O texto não está exigindo isso, que eles durem até lá. Por quê? O dom de apostolado, Paulo disse que foi o último apóstolo. Então, se implica que esse dom do apóstolo não vai continuar até a vinda de Jesus. Então, já vimos um dom aqui que cumpriu o propósito dele. Está entendendo? Pronto, mas aí... mas não é esse o ponto. Apesar dele não citar esse dom aqui, o dom não vai continuar até a vinda de Cristo. O dom do apostolado. Ele não vai permanecer até lá. Está entendendo? E aí, eu não caminharia por aqui para dizer que existem dons que cessaram. Porque esse é um ponto de um argumento muito mais, uma implicação teológica, quando olhamos para o todo das Escrituras. Certo? Por exemplo, o dom de profecia, nós acreditamos que ele tinha o propósito de trazer revelação divina, a autoridade de Deus. Nós não cremos, como os continuistas, que a pessoa poderia conter erros na sua profecia. Por quê? Porque, pensa comigo, olhando para o Novo Testamento, quando vemos a palavra profeta, você não lembra também dos profetas do Antigo Testamento? É a primeira implicação. Nós consideramos que os profetas do Novo Testamento vão ser conforme os profetas também do Antigo Testamento. Eles vão carregarem a autoridade divina, pregar a palavra de Deus, trazer a autoridade de Deus. E aí, se você coloca como os continuistas, de que esses dons continuam hoje, nós temos um problema, como eu acabei de responder para o Jales, que seria uma implicação lógica de que a palavra de Deus estaria tendo que continuar sendo escrita. Os fundamentos não foram lançados de fato. Os fundamentos terão que continuar sendo colocados, porque a profecia continua. Então, qual é a implicação lógica e teológica disso? É que, dentro disso, esse dom é necessário que ele cesse. O próprio Gruden, que é um continuista, ele afirma isso, considerando que se o profeta ele tem a mesma autoridade do profeta do Antigo Testamento, o dom de profecia tem que cessar de fato. E aí, a partir disso, ele vai começar a argumentar que a profecia do Novo Testamento não é como a do Antigo Testamento. Está entendendo? Então, o texto aí, de alguma forma, ele de fato diz que os dons vão continuar até a vinda de Jesus. Isso é um fato. Mas o texto também não está exigindo, não está dizendo que todos vão continuar até lá. Então eu vou para outros textos bíblicos que vão me ajudando a construir uma dedução teológica para compreender. Ok, esse dom aqui não continua. Ok, esse dom aqui, pelo que as Escrituras diz, continua. Está entendendo? É muito mais uma dedução teológica. Eu entendi. Tu disse que a profecia ela tinha um caráter exato, não é isso? A profecia tem um caráter exato. Isso. Aí eu queria entender por que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:20, ele diz: não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom.
Se eu preciso fazer um julgamento de alguma coisa, é porque pode haver alguma coisa ali que não seja verdade e eu preciso filtrar aquilo que é bom. Se as profecias elas tivessem um caráter absoluto de verdade, por que haveria necessidade de um julgamento, de um juízo de valor e de uma retenção daquilo que é bom? Sim. Eu penso um pouquinho diferente ali. Se tu quiser responder primeiro, posso? Pronto. Tem esse dom, tem esse texto. Nós temos também, além de 1 Tessalonicenses, temos 1 João capítulo 4, versículo 1, para poder a gente analisar as profecias. E eu quero que vocês lembrem que já no Antigo Testamento já era exigido isso. Sempre era exigido que a profecia fosse analisada. Por quê? Porque a profecia ela não se diferencia do profeta. Como é que eu ia identificar se o profeta ele era ou não de Deus? Se o conteúdo da profecia ela estava se cumprindo ou não. Então, quando Paulo ele vem em 1 Tessalonicenses, e João também fala sobre isso, era esperado que surgissem lobos no nosso meio. Jesus fala que surgiriam falsos profetas. Como é que eu vou analisar como comunidade se uma profecia ela é de Deus ou não? Se aquilo que está sendo profetizado se cumpre ou não. Então, eu entendo que esse texto, Paulo está instruindo como nós deveríamos analisar a profecia. O que está sendo ensinado. Se aquilo não estiver de acordo ou não se cumpre, o que é que eu teria que dizer a respeito desse homem? Ele não é um profeta de Deus. Então eu vejo muito mais um cuidado do apóstolo Paulo a respeito desses lobos vorazes que se levantariam dentro da comunidade e iriam tentar dissuadir a igreja a caminhar por um caminho pecaminoso ou herético. Eu vejo muito Paulo ensinando, João também ensinando sobre isso. Como a gente vê que há os grandes problemas em todo o livro de Atos. Era Paulo pregando e nas costas deles vinham judeus tentando implantar uma falsa doutrina. Então, enquanto Paulo estava ensinando, ele já ia exortando, ensinando a comunidade a como lidar com esses falsos mestres. Tá bom? Próximo. Não, mas é exatamente isso que eu falei para o Sandro. Acho que ele não entendeu. O problema não é a profecia, é o profeta. Então, eu julgo o profeta pela profecia. Não tem como eu saber qual profeta, se ele não falasse nada, né, qual seria o de Deus ou não. Mas quando ele fala e se cumpre, esse profeta é de Deus. Quando ele fala e não se cumpre, não é de Deus. O problema não é a profecia, é o profeta. Amém. Próximo. Acho que o Juan tinha levantado a mão antes. Pronto. A minha dúvida, eu acho que, não sei se foi respondida para o Ellison, mas era para saber se os dons espirituais, do modo como o Thales conceituou, que é algo soberano da parte do Senhor, sobrenatural, concedido para edificar a igreja. Se os dons são concedidos a ímpios, pessoas descrentes, para edificar o povo de Deus. E com base na resposta, eu ia fazer uma outra resposta em alusão a um texto, porque eu também tenho uma dúvida desse texto. Mas ele não falou ainda não. Oi? O texto. O texto? Não, era com base na resposta que vocês vão me dar. Aí eu vou perguntar outra coisa. Pronto. Os dons são dados apenas para cristãos, para a edificação da igreja. Ímpios não têm dons, eles têm talentos, habilidades ou até mesmo vocação, como a gente estava conversando com a Letícia. Pronto. Aí eu tenho uma dúvida, quando o Ellison estava falando, né? Me veio à mente esse texto aqui em Mateus, capítulo 7, e eu vou lê-lo. Versículo 22 ao 23. 21 ao 23. Que diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A ideia aqui, ao meu ver, bem leigo assim, do texto, é que aqui são pessoas ímpias, desconhecidas pelo Senhor, descrentes. E
de algum modo elas estão falando em veracidade que profetizaram em nome do Senhor e realizaram muitos milagres. Então a ideia aqui de que Deus concedeu o dom, por exemplo, aqui da profecia, porque eles falam em teu nome, profetizamos, mas aí Deus os adverte dizendo que o dom não é a base para a salvação. Eles eram desconhecidos, não obedeceram à vontade do Senhor, não se arrependeram. Por isso que ficou essa dúvida, né, nesse texto, entendeu? Certo. A minha resposta é que os demônios também têm poder para operar sinais e maravilhas. Os magos contra Moisés fazem, eles replicam o que Moisés faz para dissuadir o povo, né? Era uma pressuposição dos fariseus também. Eles olhavam para Jesus e diziam: olha, você faz poderes pelo poder de Beelzebu. Você faz milagres pelo poder de Beelzebu, né? Então, o âmbito espiritual maligno também tem capacidade para atuar de forma miraculosa. Então, quando Jesus diz, né, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, está deixando claro, vocês fizeram tudo isso aqui, não foi sob o meu poder e sob a minha autoridade. Foi sob o poder e autoridade maligna. Essa é a minha interpretação. Porque aqui no texto dá a ideia de que eles falaram, profetizamos em teu nome, né? Eles não trazem a ideia de Satanás, por isso que eu estou perguntando. A ideia de que eles profetizavam em nome do Senhor mesmo. Certo. Essa é a visão deles. Eles poderiam até estar se enganando e achando, mas a gente profetizava e usava o nome de Jesus. Essa era a visão deles, né? Mas uma visão maior agora Jesus está dando para eles. E meu nome não. Era nome sob a autoridade de outros seres, né? Isso também não poderia ser a questão de que Deus ele pode usar inclusive ímpios mesmo para alcançar os seus salvos, ou até como a jumenta de Balaão ali, com as pedras clamarão. Sim. Não poderia ser essa questão também? Eu queria... Não dons, mas como uma Acho que ferramenta. sim, Jales. Eu acho que sim. Acho que, pensando na soberania de Deus, a graça comum dele, ela está em todas as áreas da sociedade, né? Lembra, Juan, daquele episódio quando alguns judaizantes começam a expulsar demônios em nome de Paulo? Aí o demônio, em nome de Jesus, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles estão ali tentando fazer isso. E aí o demônio responde, ela dá uma pisa neles. Ele sai correndo, né? Então esses homens muitas vezes podem utilizar, como temos nos nossos dias, né, falsos profetas, que de alguma forma tentam usar o nome de Cristo. Acreditam, ou melhor, ensinam, ou falam, ou até acreditam nas suas próprias mentiras, né? De que estão falando em nome do Senhor, mas na verdade estão sendo induzidos por Satanás, né? Sim. E um outro ponto importante, até para talvez trazer um ponto aqui sobre essa questão dos dons e talentos, né? Sim, o anticristo, o pastor está lembrando aqui na grande tribulação, também vai produzir sinais, prodígios, né? Então, eles também têm essa capacidade. Eu acho que o ponto dele é porque estava sendo em nome de Jesus, né? Mas entendeu, né, o ponto? Eles podem utilizar de alguma forma. Um ponto importante aqui, irmãos, lembra de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo fala uma coisa aqui que tem por implicação, também utilizando o texto de Tiago, quando vai falar daquilo que é bom. Daquilo que é bom vem de quem? De Deus. Então nós não podemos produzir algo de nós mesmos, certo? Então Paulo diz assim, 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse, né? Então, aplicando esse texto, pulando aqui para a aplicação, os ímpios recebem coisas que também vêm de Deus. Tudo aquilo que é bom vem do Senhor. Então, eu acredito, até pensando na pergunta da Lele, que isso pode acontecer. O Nicodemos até comenta algo parecido, Lele, sobre isso. Ele diz que ele já tinha uma facilidade de liderar, quando ele era um descrente e tal, e quando ele se converteu, o Espírito Santo conduziu aquele talento dele a se tornar um dom. E como é que se tornou um dom? É porque o Espírito Santo começou a usar aqueles talentos para a edificação da igreja. Então, acho que aí está, como o pastor fala muito para a gente, eu acho que aí está a grande diferenciação na prática. É porque aquele dom, ele vai começar a fazer com que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça. É assim que eu sei que alguém tem um dom, por exemplo, do ministério pastoral, da pregação. É quando aquele irmão está atuando através daquele dom, a igreja ela é fortalecida e edificada. Claro que isso pode se misturar um pouco. Talvez quem tem um dom na igreja de ensinar,
vai ter uma facilidade de ensinar nos outros ambientes seculares, certo? É até natural a gente perceber isso. Mas perceba que intimidade, tudo vem de Deus. É o Senhor que capacita. Então, quando nós nos tornamos, ou quando Deus nos torna crentes, nos salva, eu acredito que possa haver o Espírito Santo nos conduzir a utilizar esses talentos que o próprio Deus já havia nos dado, agora para ser utilizado como um dom para a edificação da igreja. Tá bom? Só para trazer um complemento também para essa questão. Pronto, só antes de passar a palavra para a Letícia, quem ainda quer perguntar? Letícia, Tailane, o Renan. Pronto, vai ser a Letícia, a Tailane, o Renan e o Gleice. Isso a gente está barrando mais por causa do horário mesmo, gente, porque senão vai acabar muito tarde. Então, só dando o aviso. Pode falar, Letícia. Certo. Retomando um pouquinho o que o Sandro estava falando sobre esses espectros aí que existem tal no meio batista, sobre a continuidade dos dons e tal. Eu queria só saber de vocês ao que vocês atribuem a volta desse, não sei se é uma volta, né? Se sempre existiu esse debate no meio batista, ou por que ele está tão popular nesse momento, entendeu? No próprio meio batista, assim, entre os teólogos, entre os membros da igreja, o que vocês atribuem? Primeiro a internet. Então, antigamente, uma igreja batista, você sabe exatamente como ela era, bem direitinho, né? Ela é pré-tribulacionista, ela é pré-milenista, ela é então, ela é cessacionista e tudo. Então, você nem discutia essas coisas, né? E aí você tem, há 100 anos atrás, você tem um movimento pentecostal, que se iniciou, né? E aí ele saiu invadindo as igrejas. Então, começou esse negócio de ciclo de oração. E aí foram dividindo muitas igrejas e tal. Na maioria dos estatutos das igrejas batistas, tem assim, ó. Se houver uma divergência teológica, e ficarem 99 membros abraçarem o que não está na confissão de fé da igreja, e só um ficar, esse um fica com um prédio da igreja. Então eles viram essa necessidade, porque estavam perdendo prédios, virou uma bagunça. É tanto hoje que você vai visitar uma igreja batista, você não sabe se está dentro de uma igreja batista, às vezes, entendeu? Então você vai, quando eu viajo, né, eu procuro uma igreja batista, eu chego lá e encontro outra coisa. Aí, só que o pentecostalismo, ele foi ficando muito, veio o neopentecostalismo e trouxe uma fama muito negativa para o pentecostalismo. E aí, com o advento da internet, o pessoal começaram a ouvir Augusto Nicodemos e tal. E aí teve esse movimento de sair, muitos pentecostais saíram para movimentos, para igrejas batistas e igrejas presbiterianas, igrejas mais tradicionais. Então teve um movimento, aqui na nossa igreja, por exemplo, deve ter aí uns 70 irmãos que vieram de movimentos pentecostais, certo? Então eles vieram, beleza, eu não quero mais aquilo, eu quero agora ouvir a pregação sentadinho, não vai ter reteté, não vai ter nada disso, eu quero um culto agora assim. E eles saíram desse movimento em busca disso. Aí, o que aconteceu? Com o Reforma Modinha, né? O pessoal começaram a estudar mais e tal, e começaram a encontrar alguns teólogos sérios, tipo um Carson na vida, que fala sobre o assunto e é um continuista. E aí o pessoal, então tipo, eu posso ser continuista e batista. Eu posso ficar num espectro aí mais, não ir lá para o outro extremo e ficar aqui, entende? E aí tudo isso a internet traz essas informações, beleza? Respondi?
pergunta sobre esses teólogos. Porque eles fazem parte de igrejas batistas, geralmente, Sim. né? Porque eles veem essa necessidade de defender a continuidade dos dons. Eles veem, como o senhor falou, é difícil ver esses dons em operação dentro de uma igreja batista. Porque eles lutam por isso, digamos assim. Questão exegética, eu tenho duas respostas, certo? Uma é a questão exegética. Então, você tem teólogos sérios que estudaram e eles, não, acho que ainda continua aqui. Não sei explicar como e tal, mas estudando aqui eu cheguei a essa conclusão. E é uma questão de consciência dele. Então, de forma honesta, eu acredito que eles fazem isso, certo? Tipo o John Pipe, por exemplo, ele acredita. Mas a igreja não tem essa prática, certo? E a outra questão que eu acho que é mais uma opinião pessoal minha, é que você olha para o movimento pentecostal e você vê tipo o dom de línguas, por exemplo. Então, alguns começaram a tentar defender isso. Não, tem que, por exemplo, o Carson faz uma defesa disso. Não é uma defesa, quem faz a defesa é outro escritor e ele defende isso no livro dele. Ele simpatiza com essa defesa. Para tipo assim, como é que eu explico esse negócio aí que acontece numa igreja pentecostal? Tem que ter alguma explicação. Então, sendo honesto exegeticamente, todos os autores sérios, eles chegam à conclusão de que a língua, o dom de línguas, é a língua estática. É um idioma, certo? Então, nenhum teólogo sério acredita que aquilo que é falado na igreja pentecostal é o dom de línguas da Bíblia, entendeu? O dom de línguas da Bíblia que eles acreditam que continua é idiomático, certo? Esse é um ponto. Então, como é que eu explico aquilo? Aqueles irmãos estão fazendo ali, né? Talvez muitos de vocês fizeram. Aí ele vai dizer que se você pegar lá uma frase que ele falou lá, né? Então, uma frase lá, vou repetir de novo. É porque eu não sei, diz uma frase aí para não ficar a minha frase que eu falei da Bala House. Então, você pega uma frase que é a pessoa falando em línguas. Aí você tira tipo as vogais. Aí você junta, depois você separa e tal. Aí você vai chegar no negócio lá. Pronto. Ele faz esse trabalho aqui incrível. Lanapá, mará, sarará, zazá, sadará, pará, azaná. Certo? Então ele primeiro ele pegou, o que ele fez? Ele pegou a frase, louvai ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Isso aqui é um idioma, ok? Então é um idioma. Eu vou transformar isso aqui num dom de língua. Para eu poder dizer que as pessoas que estão falando lá na igreja pentecostal é algum idioma, eu só preciso decodificar. Entende? Aí você retira as vogais. Então ele tira todas as vogais dessa frase, louvai ao Senhor e tal, e tal, e tal. Aí depois ele pega só as consoantes, joga um A entre as consoantes e separa aleatoriamente. E o que você vai ter? Então aquela frase, louvai ao Senhor, pois seu amor dura para sempre, é isso aqui, em línguas. Lanapá, mara, sarazarará, sadara, pava, razara, pana. Então, quando a pessoa fala desse jeito em língua, a pessoa vai dizer, não consigo identificar nenhum idioma. Mas se você fizer esse jogo aqui de tirar as vogais e tal, você vai chegar num idioma. Louvai ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dá para entender? Aí, infelizmente, é o Carson, tá? Tipo assim, ele está tentando olhar para o que os pentecostais falam e em vez de dizer isso aqui é invenção humana. Ele diz, não, tem que ter um jeito, porque eu não posso dizer que existe uma língua dos anjos e tal. Exegeticamente eu não consigo. Exegeticamente eu consigo identificar que dom de línguas é um idioma. Está claro, todos os textos que eu vou ver aqui é idioma. Só que eu olho para o dom de língua contemporâneo hoje,
não, os linguistas já estudaram, esse dom de língua já foi para o laboratório para tentar ver se tem algum idioma parecido e não encontra. E aí eles estão fazendo esse marabalismo, que a gente chama, para tentar encaixar aí. Então eu penso que eles defendem isso por uma questão exegética, de consciência, eles chegaram a essa conclusão, e penso que eles meio que tentam dar uma resposta para, tipo, entender o que acontece nas igrejas pentecostais. Porque acreditamos que são irmãos sinceros, crentes no Senhor, salvos, e que estão praticando aqui e dali. Aí, só que a gente olha e, não, isso aqui não tem nada a ver com o que está aqui, então vamos tentar dar aquela forçada. Ok? Tailândia. Eu estava aqui debatendo com as meninas, e acho que eu até perguntei isso para o Thales uma vez, que voltando para a pergunta do Juan, sobre alguns milagres que acontecem em nome do Senhor. E aí, as meninas perguntaram aqui, deram um exemplo de uma pessoa que é católica, ela reza para um santo para poder curar ela ou algum familiar dela, e essa pessoa é curada. Se esse milagre que aconteceu é um milagre por causa da misericórdia do Senhor, ou porque o Senhor quer fazer-se conhecido, ou se é justamente para enganar essa pessoa, como vai acontecer na tribulação. Tá, assim, é muito complexo, porque a gente está falando do mundo espiritual que a gente não vê, né? Particularmente, assim, eu não sei o que os irmãos aqui pensam, mas eu acho que pode ser um dos dois. Eu acredito que Deus possa estar intervindo, agindo com misericórdia, como você colocou, né? Mas eu creio que Satanás também pode estar intervindo, porque ele também é um ser poderoso. Lembra quando em Salmos vai falar a respeito do poder dos anjos, né? Eles são como um fogo, têm muito poder, são rápidos como o vento. Os anjos que caíram continuaram poderosos. Então, eles têm essa capacidade de realizar milagres ou realizar curas, né? Mas sempre lembrando de Jó, sempre segundo a soberania de Deus, né? Ou pode ser um juízo de Deus, como o pastor colocou muito bem, né? Então, situações em que as pessoas buscam só para obter um certo milagre, Deus dá como um juízo. É isso que você quer? Pois pegue e vá viver, né? Sim. Pronto. Sim, o pastor está comentando, na grande tribulação vai haver esse tipo de engano, como uma forma de juízo. Deus meio que permitindo Satanás agir para que haja esse tipo de juízo sobre eles, tá bom? Então, eu acredito que, acho que poderia ser as duas coisas. Pastor Sandro, certa vez o pastor Clesiano, ele me disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, basta que Deus fale uma coisa uma vez na Bíblia. Então, se Deus falar uma coisa uma vez na Bíblia, e a gente conseguir comprovar que aquele é o ensino que está naquela passagem, não importa, aquilo é verdade, foi isso que o senhor falou, né? Aí eu entendi também o que você quis dizer quando você disse que a gente tem que olhar todo o contexto e tal. Aí eu gostaria de perguntar, por exemplo, se eu falasse assim para o senhor, se eu dissesse assim, ó, quando o Sandro chegar à sua casa, então Amanda sairá. Como é que você interpretaria essa frase? Você interpreta que quando você chegar, imediatamente a Amanda vai sair? É isso? Não? Por que não? Porque não ficou assim, sendo bem honesto, eu entendi, mas não ficou tão claro como aquele texto de 1 Coríntios 3 não está falando isso, não está falando que os dons vão cessar na vinda de Cristo. Porque quando a gente olha para os usos que a gente faz dessa expressão, é assim, a gente entende assim, quando uma coisa acontecer, acontece outra. Inclusive, eu até abri aqui no Bible Hub, que é o aplicativo que vocês usam para montar, e o aplicativo, quando ele vai analisar essa palavra que está aqui, o quando, que é otan, ele diz exatamente isso. É uma palavra que é usada para indicar uma cláusula temporal, que indica que um evento é subsequente a outro. Então, assim, não consigo entender como... Beleza, tem que olhar os outros textos da Bíblia, mas o texto ele não está dizendo isso mais claramente? E outra coisa, se a gente tem que interpretar os textos mais difíceis à luz dos mais fáceis, esse não seria um texto mais fácil do que outros? Não seria um texto que traz mais luz do que outros? É isso que eu queria entender, assim. Como eu respondi anteriormente, né? Eu creio que existe um certo tipo de hiato até a vida de Cristo, certo? Momentos em que irão acontecer muitas coisas em que nós não temos convicção do como essas coisas irão acontecer, e nós precisamos de luz para compreender isso, certo? Então,
esse ponto aí, Renan, ele cai para que os dois lados respondam, tanto para o continuista como também para o cessacionista. Porque dentro do continuismo, eles mesmos vão defender que tem dons que cessam, porque cumpre o seu propósito. Então, se em outros textos bíblicos dizem isso aqui aconteceu para que... se isso aqui aconteceu, portanto, foi lançado, não há mais necessidade. Eu vou dizer que ele continua, porque 1 Coríntios 13 diz que vai continuar até a vinda de Cristo. Então, de alguma forma, eu creio que tem dons em que a Bíblia lança luz para dizer que tem alguns dons que não vão continuar até lá. Como de Efésios capítulo 2, versículo 20, para mim é o texto. Eu parto de lá, eu não parto daqui para dizer que tem dons que vão cessar, porque aqui eu creio de fato que aqui se refere à vinda de Cristo, quando vê o Senhor face a face. Então, quando eu olho para outros textos, eu vou ter textos que vão trazer luz para esse ato aqui, para esse limbo aqui, que seria, no caso, o texto de Efésios capítulo 2. Então, como é que eu chego à conclusão de que apóstolos e profetas, eles não irão mais existir nos tempos atuais? Porque eu tenho um texto bíblico que lança luz para esse momento aqui que aparentemente está escuro. Se esse texto não existisse lá, aí eu concordaria, seguiria com essa interpretação. Mas como eu tenho um outro texto que traz base para isso aqui que está confuso para mim, então eu tenho algo que vai trazer uma sustentação para uma perspectiva bíblica. Está entendendo? Eu iria por esse caminho. Tá bom? Gleison. Minha pergunta é a respeito do dom de línguas. Quando você vai falar a respeito dos dons que cessaram, você fala a respeito de profecia, você abre em Efésios capítulo 2. Você quer falar que o dom de milagres cessaram, geralmente abre em Hebreus 2, né? Mas e o dom de línguas? Imagina alguém chega para você e diz assim, tudo bem, eu quero que você me mostre biblicamente indícios de que o dom de línguas, em algum determinado período de tempo, cessou, não continuou até os nossos dias. Qual seria o texto ou quais textos vocês apresentariam para isso? Sendo isso línguas não de anjos, mas humanas. Eu usaria uma construção com alguns textos. Vamos lá para... A gente está um pouco acima do tempo, mas Isaías 28. E aí, já adiantando, Gleison, como os apóstolos e profetas, eles estavam falando no contexto ali do Novo Testamento, era um contexto em que os dons de língua ainda estavam em voga. A minha defesa aqui vai ser um argumento lógico, tá? Eu quero mostrar isso para os irmãos. Isaías 28, Isaías vai falar sobre o cativeiro assírio, né? E como isso vai afetar o povo de Israel. Verso 11, Isaías 28, 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Então, isso aqui se cumpre quando os estrangeiros invadem Israel e agora eles veem lábios gaguejantes e de fala estranha dominando eles. Então, olha o padrão que está sendo observado aqui. O povo se rebela contra Deus, Deus vai trazer juízo contra eles e isso envolve línguas estranhas. Percebeu? Atos Isso. Línguas estranhas são línguas estrangeiras. Na minha definição, idiomáticas. Certo? Atos capítulo 2. Pentecostes. Estava me coçando para falar desse texto e o pessoal não perguntar. Deixa eu ler a partir do verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui, basicamente, é o quê? Os discípulos falavam na língua mãe dos israelitas ou judeus prosélitos. Eles vinham de outros lugares para Jerusalém 3 vezes, essa é uma das vezes. Verso 7. Estavam, pois, atônitos, se admiraram, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que estão falando, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, médios, elamitas e por aí vai. O verso 11.
tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, aqui basicamente é a pergunta. Por que está acontecendo? Pedro vai responder. Eles não estão bêbados e tudo mais. Então, eu acredito que o padrão, o movimento é exatamente esse. O povo rejeitou a Deus e o seu Messias. E Deus vai trazer juízo, e isso envolve línguas estranhas. Outro texto que corrobora com isso, 1 Coríntios capítulo 14, e é o último. Deixa eu só achar aqui. Verso 20. Irmãos, não sejais, 1 Coríntios 14, 20. Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está citando Isaías. E ele está dizendo, não é que só se cumpre aqui, não. Paulo viu o padrão que a gente está vendo aqui. Rejeitaram, Deus está trazendo juízo por meio de outras línguas. Olha o que é que ele diz. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, a defesa de Paulo é que os judeus, eles iam ouvir o evangelho em outras línguas e eles iam ver que Deus estava passando deles, dos judeus agora, para as outras nações. Estava acontecendo exatamente o que Jesus disse. Vão vir pessoas de outras nações e vão sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos de Israel vão ser deixados de fora. Então, era necessário que o evangelho fosse anunciado primeiro aos judeus. Só que agora, Deus vai expandir o evangelho. Como? Acredito que ele usou o dom de línguas para isso. Hoje em dia, e aí o finalizar do meu argumento é esse. Por que não mais, né? Porque agora Deus tem povos de todas as tribos, línguas, raças, nações. Então, eu não preciso mais que alguém fale na língua russa, com um dom para isso. Tem o dom e fala em russo. Existem muitos russos que já são cristãos e podem pregar o evangelho. Essa é a minha conclusão. E por que não fica claro um texto, claramente, digamos assim? Porque eles estão no período do Novo Testamento e eles estavam com o dom de línguas em ação. Por isso nós vamos ver muitos conselhos sobre dons de línguas, né? Mas seria, então, basicamente expansão do evangelho e entrada dos gentios. Os gentios. Mas lá em Isaías é juízo, né? Juízo. E também porque os filhos de Israel estão sendo deixados de lado. Mas não definitivo. Deus ainda tem planos com o Israel étnico. Ok. Então é um argumento teológico, talvez não exegético, num texto específico. Amém. Com isso nós damos encerrado a nossa mesa redonda. Só dar alguns avisos antes de encerrar. EBD, amanhã às 9 horas da manhã, todos estejam presentes. E agora vai ter o nosso Acampa Dentro. Eu só indicar uns livros para vocês, ó. Tem esse aqui, Dons Espirituais. Muito legal, do Thomas Schwein. Gastando meu inglês. Tem esses aqui do DAK, só Manifestação do Espírito. Muito bom. Tem esse aqui do John MacArthur, Fogo Estranho. Tá? Muito legal, no final ele faz uma carta aberta aos amigos continuistas. E tem esse daqui mais específico do Tiago Albuquerque, ó, Línguas Estranhas, tá? Boa noite, gente. Só dar alguns avisos sobre o